Pastor, mas veio assim, como eu estou conversando, uma voz que veio e falou assim, não são eles que te sustentam. Uau! Não são os pais Uau. que sustentam a Bera Lucy, sou eu. Olá, amigos e irmãos do YouTube da Casa de Deus, mais uma história, mais um testemunho para aumentar a sua fé nesse tempo tão importante de exercício da nossa fé na campanha Arca da Conquista. E eu estou com o coração assim muito alegre e feliz de conversar aqui com os meus amigos e irmãos, pastora Edna Oi, pastor. Beraldo e o pastor Maurício Beraldo. Aleluia, né? Porque são pessoas que têm testemunho, né? Não apenas da vida, mas testemunho também para aumentar a sua fé, aumentar a sua confiança em Deus, sabendo que Deus tem muita coisa para fazer através de você e na sua vida também, amém? Glória a Deus, né, pastor? Essa campanha Arca da Conquista é incrível, né? Ela é desafiadora. 15 anos, hein? 15 anos de campanha Arca da Conquista. O que é a campanha da Arca da Conquista para vocês, pastor Maurício? Eu creio que a campanha Arca da Conquista é uma oportunidade que Deus dá, né? Para operar milagres grandes, né? Coisas vultuosas. Nós temos várias campanhas durante o ano, né? Na igreja, oramos pelas pessoas, todas as reuniões. Mas a campanha Arca da Conquista eu vejo assim como um momento em que a pessoa ela tem em torno de 30, 40 dias para se preparar para aquilo que ela vai pedir, para a oferta que ela vai colocar diante de Deus, né? E, então é uma oportunidade dela pedir algo grande. Eu creio isso aí, desde o início, né? A campanha teve esse espírito, né? Então existe uma grande expectativa no meio do povo com a campanha Arca da Conquista, todo ano. E para vocês, para a pastora Edna, para a sua família, para vocês, lá no ambiente de casa, como é que vocês vivem essa história? Pastora, nós participamos da campanha desde a primeira, né? E essa expectativa mesmo que o pastor Maurício falou. A gente fica ali os 30 dias em oração, buscando a Deus, os pedidos, porque são pedidos especiais, né? São os impossíveis, né? E a campanha Arca da Conquista, para mim, e acredito que para o povo da Casa de Deus, é um marco. Eu penso assim, né, que como nós tivemos, a nossa igreja ela é conhecida como a igreja do sobrenatural, né? E nós tivemos lá, iniciando lá em 74, depois nós tivemos outras manifestações, oração de poder, verdade. Depois nós tivemos o o livro da vida, e depois Deus veio e revelou para o Senhor, né, a campanha Arca da Conquista. Então é um privilégio muito grande para o Ministério Casa de Deus participar dessa campanha, é um presente de Deus para nós, para nossa família. Nós assim nos empenhamos todo ano, não é assim só, está chegando a campanha. A gente já vai vivenciando a campanha o ano todo. Uau. É tudo uma expectativa, né? Uma expectativa, tudo o que a gente vê que é impossível, a gente já fala, vamos colocar na Arca da Conquista. Já vai fazer uma durante o ano dos pedidos. Impossíveis, vamos colocar na Arca da Conquista. E a gente movimenta todo mundo lá, a Alicia entra no rolo lá, e campanha Arca da Conquista, porque a gente sabe que é a oportunidade que Deus nos deu para vivermos o sobrenatural do milagre de Deus. É maravilhoso. É interessante vocês falarem isso, né, pastora, porque as pessoas que estão nos assistindo acham que para nós, pastores, a gente não tem os nossos desafios, ou a gente não se envolve na campanha desse jeito, a gente só aguça as pessoas a viverem. Mas não é verdade, né? Não. Então você olha para a Rebeca, para o Boni, para a Alice, o que eles estão vivendo também, né, com as experiências deles, com o crescimento que eles estão vivendo. Então eles acham que a gente não faz o nosso pedido, né? Eu faço meu pedido, né? É incrível isso. Como a gente também é aguçado para exercer a nossa fé, né? Não é só o povo que é aguçado para crescer na fé. Nós somos aguçados para crescer na fé, né? Nós não somos só motivadores. Nós fazemos parte da campanha Arca da Conquista. Exatamente. Nós entramos mesmo com fé,
nós entramos com confiança, sabendo mesmo, na dependência de Deus. É muito Sente gostoso. na pele, né? Sério? A gente sente na pele o tempo todo. Sente na pele. Que coisa incrível, maravilhoso isso. Muito gostoso. Agora, assim, nós temos 15 anos. Na verdade, é a 16ª edição, né, pastor Maurício? Mas 15 anos completos da campanha Arca da Conquista, que promoveu muitos milagres na igreja, né? A gente ouve histórias assim o tempo todo, né? Sempre alguém contando alguma coisa. E eu tenho o meu ano, mas, por enquanto, né? Hoje que todos eles marcaram a minha vida, né? Todo mundo fala da primeira campanha. A primeira campanha realmente foi espetacular, foi um movimento espetacular. Mas as outras foram também, de igual forma, surpreendendo, cada ano surpreendendo, Deus dando uma visão, dando uma direção, né? Sobre como a igreja ia ser envolvida, né, pastor? E às vezes a gente pensa assim, né, pastor, que esse ano, né, já costumou 15 anos, mas aí a gente vê a entrada da arca desse ano, a entrada da arca do outro ano, é espetáculo, é diferente. Cada ano é diferente, né? É diferente o mover de Deus no meio do povo. Agora eu não sei o que vai acontecer ano que vem. Eu não sei o que vai acontecer ano que vem. Bem, mas a intenção nossa aqui nessa conversa, né, além de glorificar o nome de Cristo, né, é ajudar as pessoas a entenderem, né, o que é a campanha Arca da Conquista. Né, o pastor Maurício, o que a pessoa, se tivesse alguma dúvida, alguma coisa sobre a campanha, o que você diria para ela, né? Eu vejo a campanha, né, como um momento muito especial, como eu já disse, né, de preparação para nós irmos ao altar de Deus, diante da arca, que é um símbolo da presença de Deus e da pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? A pessoa do Senhor Jesus Cristo está ali desenhada na arca e no tabernáculo, né? E é um momento que a gente se prepara para ir, em primeiro lugar, agradecer a Deus. Agradecer a Deus. Então, tem muita gente que fala, mas você tem que preparar uma oferta para levar, coisa e tal. Isso aí já era costume do povo de Deus. Quando o povo de Deus, no Antigo Testamento, ia na presença de Deus, eles nunca iam de mãos vazias, nem podia ir. Por quê? Porque Deus é o doador da vida, tudo que nós temos vem de Deus, foi Ele que criou. Então é um momento especial em que eu vou, em primeiro lugar, agradecer a Deus. Como é uma campanha especial, coisa e tal, eu procuro levar o melhor que eu posso, né? Então eu me preparo para levar alguma coisa de Deus em agradecimento, em primeiro lugar, por tudo aquilo que Ele já fez na minha vida, né? Eu creio, todo ano eu sempre faço isso. Quando eu vou escrever o meu pedido, em primeiro lugar eu agradeço a Deus. Agradeço pelos milagres, maravilhas, pela presença dEle na minha vida, da minha família, por ter ouvido e respondido, né, tantas e tantas coisas que nós pedimos. E depois ali eu coloco o meu pedido. E muitas vezes eu coloco o meu pedido em línguas estranhas. Eu nem coloco em português porque o meu espiritual sabe melhor do que eu o que eu estou precisando e como pedir a Deus de maneira correta, né? Então eu escrevo lá que se alguém quiser ler, só se tiver interpretação. Só se for o pastor Jorge. É verdade. Mas eu penso na campanha dessa maneira, né? Que é o momento de nós nos aproximarmos do altar de Deus, da arca, em gratidão a Deus, acima de tudo. E muitas vezes Deus vê a sua gratidão e Ele se compraz, né? Fica feliz de ver você agradecendo, não apenas pedindo, e concede aquilo que você necessita, que você está precisando. Milagres que a gente, nossa, fala, meu Deus, só sonhar com isso aqui é só sonhar, porque é impossível. E Deus tem feito os impossíveis acontecerem na campanha. Mas, Maurício, já que você entrou nesse assunto e falou, né, sobre escrever em línguas, né? Talvez alguém não compreenda. Outro dia eu estava falando com uma pessoa muito conhecida no Brasil, inclusive, do escrever em línguas. Falei, mas pode fazer isso? Eu falei, pode. Né? Lógico que você pode. O que você fala, você pode escrever. Explica um pouquinho para as pessoas entenderem como é que você escreve em línguas aí. Então, existem dois tipos de escrita, né? Existe a escrita original, né? Que eu comecei a escrever quando eu fui batizado no Espírito Santo, há 43 anos atrás, 42 anos atrás. E eu achava que isso aí era coisa normal na igreja, que todo mundo fazia isso. Eu pegava uma folha de papel, um caderno, eu lembro que eu comprei um caderno, eu tenho até guardado até hoje. E eu ia escrevendo, E aí um dia eu mandei para o pastor Jorge, né, uma carta, eu mandava cartas para ele, quando eu estava lá no seminário.
era a época do celular. E ele pediu para uma pessoa transliterar, porque quando é o original tem que ser transliterada, né? E aí ele falou que eu estava contando todo o ambiente lá onde eu estava vivendo, como que acontecia, como que as coisas eram, né? Então, essa é a escrita original. Eu fui numa classe sábado lá em cima e coloquei na lousa, mais ou menos, para eles verem, né? Eles ficaram tudo assim e tal. Então, quando você pega a original, você translitera, você coloca ela de uma maneira que dê para você entender as palavras, né? Então, por exemplo, se eu vou escrever em línguas, eu tenho que falar uma língua que eu consiga entender para escrevê-la, para transcrevê-la, né? Por exemplo, Balamashi, B-A-M-A-L-A-X, X-I, né? Então eu falei de uma maneira que eu entendi e escrevi. Você escreve, você fala no português. Se eu falar uma língua que não dá para escrever, aí fica difícil, né? Então você tem que colocar aquela língua que dê certo para escrever. Por exemplo, Lahanial Aham é uma língua que não dá para escrever. Se você gravar, aí a pessoa que tem o dom de interpretação interpreta. Mas escrever você não consegue. Então é um campo de mistérios assim maravilhoso, né? Mas assim, o importante é você escrever, né? Escrever, botar lá teu pedido, fazer teu pedido, enfim. Bem, para mim, pastores, para mim o ano de 2010 foi muito forte, por várias questões. Qual foi o ano mais desafiador, importante ou que marcou muito na vida de vocês? Nós tivemos vários anos, né, pastor? A primeira arca, eu tive uma experiência muito forte, que eu lecionava, né? E eu precisava pedir transferência para uma outra escola, porque onde eu dava aula era muito longe. Que ano que foi? 2006. A primeira arca. E era impossível pela pontuação que eu tinha, a escola que eu queria. Era impossível. E aquele ano, muitos professores que tinham pontuações acima de mim estavam pedindo também transferência para essa escola. E aí eu fiz o pedido na arca, que era mais ou menos a data onde eram feitas, né, na prefeitura a transferência de professores. E eu coloquei impossível, pastor, eu não tinha pontos, eu não tinha pontuação. Fazia 2 anos que ela tinha entrado. Eu não tinha pontuação, e é muito por pontos, né? 2 anos é muito pouco. É muito pouco. E era uma escola assim, onde todo mundo queria, todo mundo, uma escola central, tal. Eu falei, impossível, né? E nós fomos aguçados, aquele ano foi um ano, né? A primeira arca. E eu coloquei. Aí quando foi assim, até me emociono, porque o professor que era mais velho na prefeitura, ele havia pedido também para essa escola. Então a vaga ia para ele, um dos professores que eram mais velhos. Então a vaga, todos falavam assim, você não vai conseguir, imagina, o professor tal pediu para essa escola, outra professora que tem tantos anos pediu para essa escola. Eu falei assim, mas eu tenho um Deus que é o Deus do impossível e vamos colocar, né? E aí a família inteira colocou, porque ali é pedido, tem o pedido pessoal e tem o pedido coletivo. E todos nós pedimos. E foi assim emocionante, pastor, que quando saiu no diário oficial, eu fui a segunda colocada. O senhor acredita isso? Acredita, né? Acredito. Que eu estava em último lugar de pontuação. Pastor, eu fui para o segundo lugar. Uau. Abaixo do professor que mais pontos tinha. Uau. Então foi assim, a primeira arca, o primeiro milagre mesmo do impossível. E o ano de 2020 para nós também, que foi um ano do caos, né? O que aconteceu em 2020? Aí posso, mas você vai contando junto comigo. Vai falando também. Porque é bênção familiar, né, pastor? Eu, há 30 anos, eu tenho esse sonho, tinha esse sonho de abrir uma escola. Né? Só uma coisa, né? É bom as pessoas saberem, né, que não conhecem a nossa história. A pastora Edna é pastora de tempo integral hoje na igreja. Ela realmente foi uma professora do ensino fundamental, né, em Jundiaí. Sim, sim. E que ano que você veio para a igreja? De tempo integral? 2014. 2014, né? Então, em 2014, a igreja tirou ela do ensino fundamental e colocou aqui no ensino espiritual, né?
cuidando das crianças, dos adultos. Ela é coordenadora de toda a área do ensino da Casa de Deus hoje. E por 30 anos, nós estamos estudando na escola bíblica, né, sobre Abraão, sobre fé, a revista que os senhores escreveram as lições, né, sobre a arca, e a gente está vendo que Abraão esperou 25 anos para que a promessa dele fosse cumprida, né? A minha foi um pouquinho mais, 30 anos. 30? Ah, você sonhava há 30 anos? Eu sonhava, pastora, há 30 anos ter uma escola de educação infantil. Essa faixa etária, porque eu acho que essa faixa etária é muito importante para a criança. Certeza. E eu tinha, assim, toda a escola que eu queria, a forma que eu queria, o método que eu queria. Sonhava. E toda a arca, desde a primeira, eu colocava ali, Senhor, uma escola. Eu não sabia. Não, esse era pessoal. Senhor, eu quero uma escola. Senhor, eu quero uma escola. Senhor, eu quero uma escola de educação infantil, Toda a arca. E confiando que quando fosse o tempo de Deus, ia acontecer. Quando foi no ano de 2018, vieram assim vários sinais, né? E aí eu orei ao Senhor, nós recebemos uma pequena herança, bem pequena, e aí veio no meu coração de, com essa herança, abrir a escola. E aí eu pedi um sinal, falei assim, eu vou conversar com o pastor Maurício primeiro, né, que todos que conhecem o pastor Maurício sabem como que ele é, né, que para comprar 1 quilo de tomate, ele faz uns cálculos, pensa, analisa e vê se dá, né? Vê se dá. Exagerei, mas ele é muito racional. E nunca foi de fazer dívidas, né? Eu falei assim, se o pastor Maurício, se eu chegar para ele e falar, bem, eu quero abrir uma escola, e se ele, sem fazer pergunta para mim, ele falar assim, então vamos, é um sinal, pastor. Aí eu fui, né? Eu falei, sim, bem, eu gostaria de abrir uma escola com esse dinheiro, né? Que foi a venda da casa da minha mãe, né? Falei, eu gostaria de abrir uma escola. E Deus já tem falado ao meu coração. Aí ele falou assim, se Deus tem falado ao seu coração, vamos abrir a escola. A gente pede sinal, mas, né? Foi surpreendente. Foi surpreendente, pastor, mas isso porque ele não colocou no papel e Deus não deixou ele colocar no papel, porque a herança que nós recebemos, acho que deu para pôr o piso da escola. Então aí nós tivemos que correr atrás, né? E foi no ano de 2018. No ano de 2018 eu ia passar por uma cirurgia muito grande. E nós também viemos conversar com o senhor, pedir, né? Autorização e bênção, e fomos conversar com o pastor Jorge também, pedindo sinais, e todas as palavras eram que sim, que a gente tinha, que era para abrir. E como eu ia passar por essa cirurgia em 2018 e a gente precisava ir preparar toda a preparação, nós fomos novamente, será que é esse ano mesmo? Temos que esperar. E a palavra que veio assim foi tipo assim, uma palavra emergencial, sim, sim, sim. É para abrir já. Como se fosse uma emergência, urgência. Emergência. Não pode esperar o tempo passar. Não pode esperar. Porque realmente Deus sabia o que ia acontecer, né, pastor? Se nós esperássemos, nós não íamos conseguir abrir. Não tinha aberto até hoje. Não. Aí em 2019 nós iniciamos uma bênção, nós já estávamos com muitos alunos na escola. Foi difícil, que uma das palavras que veio também era que ia ser muito difícil. Só que a gente não imaginava que ia ser tão difícil. E aí nós já estávamos com uns 40 alunos, né, bem? No ano de 2019, acho que uns 30 mais ou menos. Assim, para início, pastor, aí entrou o ano de 2020, que foi o caos. Uau! Foi o caos, uma escola novinha, com apenas 30 alunos, com colaboradores, acho que nós tínhamos uns 12 colaboradores ali, e todos irmãos em Cristo, né? As meninas, né? Quer dizer que você realizando um sonho, mas enfrentando o maior problema da humanidade de hoje. Sim. O maior problema. E quando foi em março, nós tivemos uma reunião aqui ministerial, né? Que o Senhor falou assim, nós vamos fechar a igreja, né? Por conta da pandemia, e nós vamos começar a ter
cultos online, foi aquela correria toda. E aí a prefeitura também já veio o decreto, né, do governo que as escolas também iriam fechar. E educação infantil, pastor, não é assim, até 4, 5 anos é obrigada a criança a estar, mas berçário, G1, G2, não. Então, o que começou a acontecer? Então, em março, nós tivemos que fechar a escola. Isso quem é dono de escola sabe a situação que ficou. Mas, de início, disseram assim que seria por pouco tempo. E quanto ficou tempo, fechar? 2 anos. Até outubro, né? De março foi até outubro. Aí outubro começou a reabrir, 2020. Mas assim, né? Só que daí em março de 2021 veio de novo aquele negócio. E fechou de novo. Aí, pastor, nós começamos a perder aluno. Perder. É porque os pais também ficaram em casa. Sim. Então eles vão pagar a escola. Babá. Aí não tinha condição. Tinha sentido, então eles acabaram tirando. Nós começamos fechando matrícula, a Natália ligava, né, a coordenadora administrativa. Pastora, mais 2 saiu. Pastora, mais 2 saiu. Eu falei, Jesus de misericórdia, o senhor falou que era sim, nós fizemos tudo direitinho. Aí quando foi em julho, agosto, ela, nossa, eu me lembro certinho, ela ligou e a gente estava assim num limite de alunos ali que dava para pagar o aluguel. O aluguel a gente ainda até fez acordo. Nós tivemos que fazer uma negociação com os fornecedores. Com, assim, os colaboradores, que eram irmãos em Cristo, pastor, eram as meninas que a gente sabia, conhecia a família, né? Nós pastores, eu não queria me desfazer da equipe. Uhum. Eu nem estava preocupada se tivesse que fechar a escola, pelo tanto que nós tínhamos investido. A minha preocupação era mesmo assim, as nossas colaboradoras, né? E ela falou assim, mais 2 alunos saíram. E foi assim o limite. Aí eu levantei de madrugada e orei. E comecei a aclamar o Senhor. Falei, Senhor, nós fizemos tudo debaixo da tua ordem, tudo, né? E comecei a orar. Falei, como que nós vamos fazer agora? E as meninas, nós vamos ter que demitir. A situação delas, a gente conhece a vida de cada uma. Elas precisam, né? As crianças, tal. Pastor, mas veio assim, como eu estou conversando, uma voz que veio e falou assim, não são eles que te sustentam. Uau. Não são os pais Uau. que sustentam a Bera Lucy, sou eu. Uau. Isso foi em agosto. Não sou eu, meio assim, sabe, com autoridade, porque eu estava numa lamentação ali que, né? E veio assim, não são eles que te sustentam. Não são os pais que sustentam a Bera Lucy. Sou eu. Isso foi em agosto. Aí nós fizemos uma reunião com as meninas, dissemos, né, a situação que estava, tudo. O pastor Maurício orientou. E aí eu falei para elas, foi tipo assim uma reunião da Rainha Esther, sabe? Eu falei assim, nós vamos entrar em jejum, oração, nós vamos ter a arca. Falei, vocês, no coletivo, vocês têm o pedido pessoal, mas coloca a Bera Lucy dentro da arca, porque nós não podemos fechar. Falei, é uma promessa de Deus e eu acredito que essa promessa não é para vergonha, mas é para a glória do Senhor. Então, todas nós vamos colocar a escola Bera Lucy na Arca da Conquista. 2020. E nós também, pastor, tínhamos documentos presos na prefeitura da escola, porque quando entrou em março, a prefeitura fechou também. Eles não estavam aceitando documentação física, papel físico. Só pela internet. Só pela internet. E pela internet não podia, tinha que ser. Então parou a nossa documentação. E nós precisávamos dessa documentação. Aí colocamos na arca também, porque era impossível. Conversamos com a supervisora da educação, ela falou assim, não vai sair, esse ano não sai essa documentação, não vai sair. E eu falei assim, mas vai sair. Falei, vai sair porque Deus não vai me envergonhar. Eu tenho certeza, porque ele falou que não são vocês que sustentam a Bera Lucy. Colocamos na arca, pastor.
todos colocamos na arca. Aí na hora da oferta, porque a gente estava assim sem dinheiro. Aí eu conversei com o pastor Maurício, a gente sempre conversa na hora do propósito, nós já havíamos feito um propósito de oferta para a arca. E aí eu conversei com ele, porque a gente estava colocando do nosso na escola. Eu falei assim, bem, como que vai ficar a oferta? O propósito? Ele falou, nós vamos cumprir o propósito que nós fizemos. E todo ano a gente sempre aumentava o valor, né? E não foi diferente. Ele falou, nós vamos cumprir com o propósito. Não sei de que jeito, de que maneira, mas nós vamos cumprir com o propósito que nós fizemos. E realmente, né? Quando foi no dia da entrega da oferta, ele chegou com o meu envelope, o envelope dele, o propósito que nós havíamos feito de sacrifício ao Senhor, nós cumprimos. E foi assim, pastor, uma das arcas, porque a gente era um ano do caos para todo mundo, né? Então, vendo aquele povo com fé, crendo no sobrenatural, que não era só eu, eram todos ali, né? Que perderam o emprego, que estavam na dúvida, o que ia ser depois. Na verdade, foi uma emoção para todo mundo, nesse tudo. sentido, porque nós sabíamos que todo mundo estava passando. Talvez alguém poderia dizer assim, ninguém me disse, mas alguém poderia dizer lá no seu íntimo, o pastor poderia não fazer a campanha esse ano, porque está todo mundo com necessidade, né? Está todo mundo apertado, perder emprego, gente que fechou. Incerteza. Eu fiquei sabendo de gente que fechou o negócio, inclusive. Então, quer dizer, salário cortado. Não seria a hora, né, pastor Maurício, de parar, né? Não ter. Não, na verdade, o meu entendimento foi ao contrário, né? Agora que precisa. Tem que crer. Se a pessoa não acreditar agora que ela está passando uma dificuldade, acreditar no que Deus pode fazer, então que hora que nós vamos acreditar, né? Vou fazer a campanha quando tudo está bem. Aliás, nunca vai estar tudo bem, né? Não. Então, que ano que você não teve um pedido para fazer, né? Sim, todos os anos eu tenho uma lista de pedidos pessoais, e realmente da minha família, da igreja. Então, todos os anos. Mas, assim, no ano de 2020, foi o ápice, né, do problema no mundo, né? Do mundo. No mundo inteiro. Então, estava todo mundo sofrendo com a mesma coisa. Será que não seria a hora de você não fazer? É o contrário, né? Foi maravilhoso. Aí que a nossa fé é provada, né? Pastor, eu fiquei sabendo de pessoas, fiquei sabendo de um casal, que eles tinham 20 reais na mão. Eles falaram assim, nós vamos fazer a campanha. Só que ele não tinha dinheiro para vir, para botar o combustível no carrinho velho que ele tinha, né? E ele pegou 10 reais, botou o combustível para vir, e os 10 reais ele deu. Alguém pode falar assim, não, mas é pouco demais. Não é pouco, Não. É tudo que ele tinha, ele não tinha mais nada. Ele não tinha dinheiro para comprar pão no outro dia. Não é dessa maneira que Deus vê, né? Pastor, 20 anos de empresa e ele foi promovido, que nunca tinha sido, que é o que ele queria. Foi promovido, 20 anos de empresa. Foi promovido. Reformou a casa dele em seguida. Trocou o carro. Quer dizer, às vezes a pessoa pensa, puxa, é agora. Você está com uma dificuldade enorme, é agora. Para você vivenciar a experiência do sobrenatural. Continua, pastor, desculpa. Imagina. E aí nós colocamos, né, a nossa oferta e eu gosto muito quando o senhor fala, não é dinheiro, né? Como o senhor contou, né? Ele tinha 10 reais, então ele deu aquilo, o sacrifício. O máximo dele. Deus olha isso. Oferta, né? da viúva pobre. É a oferta da viúva pobre. E nós demos também ali o que não tínhamos, mas crendo e agradecendo. Porque essa palavra que Deus deu, sou eu que sustento. Fantástico. Nós já agradecemos pela vitória. E aí nós colocamos, aí quando foi, acho que início de novembro, pastor, chegou um e-mail ali na escola dizendo que toda a documentação do Bera Lucy tinha sido aprovada. Foi rápido, hein? Esse tinha que ser rápido, pastor, porque nós precisávamos dessa documentação até final de novembro. Uau! Mas foi assim, terminou a arca, né, bem? Chegou no e-mail, aí a Natália, a Patrícia ligaram. Nossa, foi assim um momento, as meninas, porque todos nós participamos ali, né? A gente colocou todo mundo na roda. E glorificamos ao Senhor e toda a documentação saiu num ano
que a prefeitura não estava liberando nenhum documento. E aí começamos o ano de 2021, né? Com aqueles número de aluno, aí fechou novamente, né, bem? Na verdade, Aí em 2021 as escolas não fecharam. Né, nós tínhamos Vieram que... aquelas exigências, né? Que usar máscara, só e com coisa distanciamento. tudo. Aí nós tivemos que fazer toda uma remodelação. Para poder adaptar. E abrir com 35% só de... Mas a gente não tinha nem 35%, então estava tranquilo. E fomos sustentados, pastor. Uau. Nesse ano nós conseguimos pagar alguns investidores. Pergunta onde que vocês arrumaram? Não sei. Uau. Nós conseguimos pagar, né, bem? Alguns empréstimos que nós havíamos feito para a abertura da escola. Pastor Maurício fez empréstimo? Fez, pastor. É de Deus ou não? É de Deus. Então, e nós conseguimos... Tinha que ser de Deus, né? Porque senão... Nós conseguimos pagar em pandemia. Em pandemia. E depois foi assim, entrando alunos, né? Foram amenizando. Assim, para resumir, pastor, hoje nós estamos com lista de espera em alguns grupos na escola. E para mim, o objetivo maior da Escola Vera Lúcia, nós temos mais de 10 famílias que não frequentavam a igreja, que estão vindo participar da igreja pelo trabalho que nós realizamos ali na Escola Vera Lúcia. Incrível. Pessoas que não conheciam a Jesus, que não frequentavam a igreja, começaram a frequentar porque é uma escola confessional, né? E ali é todo o trabalho que nós fazemos também envolve muito o espiritual. E os pais veem a diferença nas crianças. Uau. E para mim, acima assim, de tudo, pastor, são essas famílias estarem vindo na igreja. Uau. E estamos lá, pastor, com lista de espera em alguns grupos. Quer dizer, Foi, na verdade, assim, um ano um fantástico. desafio enorme para aumentar a fé, né? E aumentar a certeza do que Deus estava fazendo, do que Deus queria fazer. E ele se revelar, né, pastor Maurício? Sim. Ele se revelar. Pastor Maurício, quantos desafios, né? Vocês viveram nesse tempo todo, né? Para você, a oferta é um desafio. Sim. A questão da oferta, para mim, é aquilo que eu já expliquei, né? Que é uma maneira de eu chegar na presença de Deus e agradecer tudo aquilo que Ele fez. E eu, que eu me lembre, nesses 42 anos de igreja, quase 43, eu nunca pulei ou fiquei de fora de um desafio que foi lançado na igreja. Nunca. Eu sempre aceitei os desafios, e desafio é desafio, né? E o da Arca, no primeiro ano, foi um desafio muito grande, porque nós não tínhamos dinheiro. Eu falei, a única coisa que eu posso fazer é emprestar. E eu fui em vários lugares para ver juros que estavam cobrando, né? Esses lugares que emprestam dinheiro, financiadoras, né? Bancos, tal, para ver onde que eu conseguia um juros bom, né? Porque eu pensei assim, eu falei, as pessoas quando têm uma necessidade pessoal, elas vão e fazem empréstimo para comprar um carro, qualquer outra coisa, elas emprestam dinheiro, financiam. Verdade. Eu falei, por que para Deus eu não posso fazer também, né? E eu fiz, fiz em 12 vezes. Então, quando chegou na segunda arca, acabou de pagar. Estava acabando de pagar a primeira e eu fiz de novo, fiz outra. Acho que os 2 primeiros anos, acho que o terceiro eu não me lembro, mas os 2 primeiros anos eu refiz o empréstimo, né? E eu fiz um propósito no meu coração de toda vez que tivesse a campanha da arca, eu ia dar, nem que fosse R$1 a mais, eu ia dar. Eu nunca ia dar o mesmo valor ou menos que aquilo que eu tinha dado, né? E teve um ano que eu dobrei a minha oferta. Deus me levou a dobrar. Então começou a ficar cada vez mais difícil. Mas eu acho que no terceiro, quarto ano, eu já comecei, eu não precisei fazer empréstimo mais, né? Deus foi abençoando de tal maneira que eu comecei a conseguir fazer sem precisar empréstimo. Então foi um milagre atrás do outro, que Deus foi operando na nossa vida. E tem sido isso até hoje, né? Nessa 16ª edição. Todo ano é um desafio, né? Você fica pensando, como eu vou fazer? Como eu vou fazer? Mas eu sei que na hora Deus dá uma luz e a gente entra e faz, e para a glória de Deus, né? Eu sou testemunha que o pastor Maurício está falando, é verdade, né? Ele sempre viveu, assim, intensamente quando foi na área da contribuição, né? Tudo que a igreja construiu, viveu, o prédio,
o Clube Monte Oreb, lá no passado, né? Então você nunca encolheu as mãos, muito pelo contrário. Desde o Guaraú. Guaraú, até é verdade? O Guaraú não estava aqui. Eu tenho uma lista em casa que o tesoureiro imprimiu e distribuiu na igreja. Quem tinha contribuído e quanto tinha contribuído. Mas eu acredito, pastor Maurício, que o que vocês estão vivendo, inclusive no Bela Luz, o que a sua filha está vivendo, na profissão dela, o marido dela na empresa dele, eles estão sendo prósperos, é fruto do que vocês plantaram a vida inteira. Tem gente, pastor, que lançam uma oferta, às vezes quer no dia seguinte. Não, Deus está construindo a gente, né? Vai construindo a gente. Pode ser que Deus faça, mas pode ser que não. Deus espere para você colher no decorrer da vida. Então, o que vocês estão vivendo hoje é fruto disso tudo. O irmão sempre foi dizimista, sua casa sempre foi dizimista, sempre foi ofertante. Quando entrou a campanha Arca da Conquista, não foi diferente. Sim. Entrou de cabeça, né? E uma coisa que eu sempre peço também é pela salvação de almas, né? Uhum. Eu sempre coloco salvação de almas. Parentes. Parentes, amigos, conhecidos, que eu sei que ainda não são salvos, né? Eu sempre coloco na arca, porque eu sei que é algo humanamente muitas vezes impossível. Mas eu falo, Deus vai mover as águas, e alguma coisa vai acontecer. Feliz aqueles que são seus amigos. Sim, glória a Deus. Agora, pastor Maurício e pastor Edna, vocês podem, infelizmente está acabando, né? Falar para as pessoas o que elas podem esperar da campanha. O que você orientaria as pessoas a fazerem também? A primeira coisa que a pessoa tem que ter é fé, né? Para entrar na campanha e aceitar o desafio, né? Aceitar o desafio e fazer o melhor que ela puder, dentro da capacidade, das condições dela, fazer o melhor para Deus. Que Deus, ao olhar para ela, vendo aquilo que ela está fazendo, Ele saiba que aquilo está sendo de todo o coração dela e que ela está fazendo o melhor para a glória de Deus. Isso agrada o coração de Deus e Deus então derrama bênçãos, muitas vezes, maiores até daquelas que a pessoa está pedindo, está colocando lá, escrevendo, né? Coisas, ou às vezes ela pediu uma coisa, Deus dá algo muito melhor do que aquilo. Então os milagres e as maravilhas vão acontecendo. É uma maneira da pessoa ir construindo esses milagres ao decorrer da vida dela. Né? É uma construção, né, Maurício? Sim, é uma construção. Sim. Como que a pessoa vive esse extraordinário, né, Edna, nessa campanha? É uma dependência, né, pastor? Eu fico assim muito maravilhada com os pedidos das crianças. Eu também. Que a gente, né, tanto que esse ano nós vimos ali alguns testemunhos lindos, né, das crianças. E a gente também trabalha isso com as crianças. Tanto no culto quanto na escola bíblica. E elas vivenciam isso. E é muito lindo ver a criança, ela se jogar realmente no impossível. Questões de viagem, pedir do irmãozinho, as mães nessa época ficam até preocupadas, né? Porque aqueles que querem irmãozinho, né? A Ana vai confiscar o meu pedido. Né? A Beli deve confiscar também. Vai dar uma pedimento, né? Porque é uma sinceridade, é um coração assim tão sincero que vai diante de Deus e não tem como, né? É a dependência de Deus, a confiança, o sacrifício. E Deus olha, age, e aí é só esperar o milagre. Que Ele vai vir. Que Ele vem. Todo exercício de fé tem resposta. Né? Tem resposta. Ele vem, o milagre vem, o impossível acontece, e como o pastor Maurício falou, às vezes até mais do que aquilo que você está esperando. Nós temos vivenciado isso no nosso lar, na nossa casa, ano após ano. Então, ano de caos, não tem. Não tem época. Nós temos que vivenciar e temos que estar na dependência da atuação de Deus. Poxa, que legal. Obrigado, hein? Foi fantástico. Quero aproveitar você que está com a gente pelo YouTube. Viva essa experiência. Né? Experimente. Se você não viveu ainda, faz uma experiência. Viva esse ano essa experiência de agradar a Deus através da sua oferta, né, glorificar o nome dEle, mas ser desafiado com algo que você precisa. A pastora Edna está falando das crianças, né? Eu gosto de fazer isso em família, criar um ambiente dentro de casa. Essas crianças não fizeram isso à toa, né, pastora? Sim, porque a família está ali ajudando as crianças a entenderem
o que é ter uma experiência com Deus, né? Então não chegue no por acaso, como dizem por aí, cair de paraquedas, vou dar uma oferta. Não, pense, ore a Deus. Quem sabe Deus fala com o seu coração, não é? Fale com Ele, não é? E escreva, seja caprichoso, não é? Nos seus pedidos, né? E também peça coisas impossíveis, aquelas que você não consegue resolver. Campanha Arca da Conquista, como disse o pastor Maurício, é uma oportunidade para você viver o sobrenatural, o impossível. E essa é a nossa oração. Esse é o nosso desejo, que você viva o impossível com Deus, porque vivendo o impossível com Deus, né, Deus vai se revelar a você, você vai conhecer mais a Deus, né, e cada vez mais próximo de Deus. Esse é o grande objetivo que o Espírito Santo colocou na nossa igreja para abençoar a tua vida. Que Deus te abençoe até o dia da oferta. Amém.